a Jess do Reino Entre Livros e no vídeo de hoje, sim, chegou o momento de fazer a famigerada resenha do famigerado livro O Caminho dos Reis, de Brandon Sanderson, livro onde os relatos das guerras das tempestades. Mais de um ano depois de eu ter lido este livro, só depois de, na verdade, de já ter lido o segundo tijolo, Palavras de Radiância, é que eu venho falar do Caminho dos Reis, tá? Assim, eu não sabia muito bem se eu iria falar sobre, tem bastante conteúdo, eu acho, sobre o Caminho dos Reis, mas eu falei, eu ia sentar pra gravar de Palavras de Radiância, e eu falei, por que não falar sobre o Caminho dos Reis? Tanto que não, essa resenha não tem roteiro, tá? Eu acabei de tirar a ideia, ter a ideia agora pra falar sobre esse livro. Mas Sezete, filho Valano de Shinovar, se vestiu de branco num dia que ia matar um rei. Eu acho que esse foi um dos inícios de livro que mais me chocou, mas que ao mesmo tempo me deixou com aquela vontade de eu vou acompanhar o Sezete até o momento que o Sezete morrer e talvez até depois disso. Eu acho que o Sezete, faziam muitos anos que eu não me apegava a um personagem de uma forma como eu me apeguei ao Sezete, filho Valano de Shinovar. Quando eu fui fazendo a leitura de O Caminho dos Reis, inclusive palmas para a descrição da trama, que tá belíssima, tá? O mapa de Rochar. Isso aqui tem a ver com a Cosmir, tá? Eu fui fazendo assim, ó, colando post-it, as flags, cada um tinha uma cor, mas aí daqui a pouco eu já não conseguia mais ter controle do tanto de coisa, aí eu comecei a usar só as flags pretas, e aí comecei a dobrar as pontinhas aqui das páginas, foi uma coisa assim, maluca, e isso é só um grande prólogo, tá? Porque este livro é um grande prólogo, é um prólogo de 1000 páginas, não estavam errados quando falaram que era um prólogo de 1000 páginas, porque é um prólogo de 1000 páginas, tá bom? 1240 páginas para ser mais exata, tá? Mas eu acho que esse é o princípio de uma grande obra-prima da ficção, da fantasia mundial, tá? Eu acho que esse título vai para o Brandon Sanderson, tá? Eu amo muito A Roda do Tempo, mas a forma como o relato das Guerras das Tempestades tem me pegado é extremamente maluca. Eu amei que a editora também conseguiu trazer as ilustrações, tá? Eu amo, e essa questão com as ilustrações tem chegado inclusive em Warbreaker. Nesse momento eu tô fazendo a leitura de Warbreaker, e cada vez que vai chegando uma ilustração, eu fico pensando o que vai ser, em que ponto que a história vai chegar, porque eu já sei que nessa ilustração vai estar um personagem e esse tal outro personagem, o que vai acontecer. E as ilustrações daqui são diferentes, as ilustrações de Os Relatos da Guerra das Tempestades, aí eu coloco Caminho dos Reis, eu coloco Palavras de Radiância, e eu coloco também Sacramentadora, que deve estar no mesmo modelo, né? Elas trazem outro tipo de conteúdo. Às vezes elas mais nos deixam malucos do que nos esclarecem alguma coisa, às vezes eles esclarecem. A nível de edição, eu achei que tá uma edição belíssima. Eu acho que, assim, o livro tá caro, de forma geral. Sacramentadora tá muito mais caro do que foi O Caminho dos Reis e o que foi Palavras de Radiância. Os direitos do Brandon Sanderson estão caros. Tem toda a questão das flutuações dos preços do dólar, os direitos do autor, o papel, o mercado editorial brasileiro. Então, eu acho que questão de preço de livro é algo muito relativo para se discutir, é muito mais além de uma questão do valor que se paga. Vai muito mais além só do tá caro e pronto. De questão de história agora, como eu falei, é um prólogo de 1000 páginas,
Este livro está aqui para nos apresentar o sistema mundo, o sistema de magia, mas mesmo assim tem muita coisa do sistema de magia que a gente vai aprender, eu gosto de usar muito essa palavra, aprender mesmo, melhor em palavras de radiância. Tem toda a mítica por trás dos Cavaleiros Radiantes, quem são eles, o que eles faziam, qual era o tipo de poder e até onde esse poder ia. Aqui a gente também consegue pegar um pouco das tramas políticas, cada reino, quem governa o quê, quais os interesses. A gente começa a pegar uma coisa ali sobre cada um desses aspectos, né? Mas tudo muito introdutório. Eu acho que só depois do segundo livro é que a gente vai conseguir ter melhor uma mensuração do que realmente é essa ambientação. Mas aqui a gente começa o livro com o Sazette indo pra matar o rei, né? O Sazette é um assassino. Que rei é esse que o Sazette vai matar? Por que ele mata? E tudo mais. São perguntas que não vão ser respondidas agora. Para quem o Sazette trabalha, se ele trabalha para ele mesmo, se ele trabalha para outra pessoa, se ele trabalha para algum outro reino, quem são esses sucessores desse rei que ele mata, quem são os outros reis. Então é tudo uma grande introdução. Mas o interessante do Brandon Sanderson é que é uma narrativa em terceira pessoa, então a gente consegue ter um nível de ambientação surreal. Eu acho que isso eu tenho que comparar um pouco, embora estruturas narrativas, estruturas de história, tipo de obra e de público completamente diferentes, mas eu gosto tanto de relembrar Harry Potter nesse aspecto, porque ficam, Harry Potter deveria ter sido escrito em primeira pessoa. Não, porque senão a gente não teria considerações sobre a imensidão do universo, né, da história. E o mesmo vale para The Stormlight. Não tinha condições alguma desse livro ser escrito em primeira pessoa, nem se fosse pelo Rod, não tem condições, ele tem que ser em terceira. Na verdade, eu acho que livros de fantasia tem que ser escritos em terceira pessoa. Não gosto de livros de fantasia escritos em primeira, então acho que isso a gente consegue ver as percepções ali, e eu acho que o Brandon, ele é fantástico, ele é muito sagaz na forma em que ele nos conta a história, porque ele é um cara descritivo. Eu acho que isso talvez ele tenha aprendido com as leituras que ele fez, né? Me lembro o Robert Jordan, de A Roda do Tempo. O Robert, ele é extremamente descritivo, só que ele é um descritivo maçante. O Brandon, ele consegue ser extremamente descritivo de uma forma super legal, imersiva, que eu acho que era isso que eu sinto, tipo, de quem veio depois de 9 livros de A Roda do Tempo, lendo descrições por cima de descrições. Eu queria uma descrição que eu conseguisse me sentir imersa e que eu conseguisse aproveitar e não sentir raiva e acabar fazendo leitura dinâmica dos parágrafos extremamente descritivos. Eu acho que eu encontrei isso no Brandon Sanderson, tá? Ele pode descrever o que for, o quanto ele quiser, que eu vou estar lendo, porque eu vou estar imersa no espaço e eu vou estar me relacionando com tudo que está acontecendo ali. Eu não vou fazer leitura dinâmica, eu não vou pular o parágrafo, eu vou estar me deliciando, me divertindo com cada descrição que ele faz, tá? Então eu acho que, pra mim, a leitura de Caminho dos Reis não foi só pra ser introduzida a esse universo, mas pra ser introduzida ao autor. Eu tô no meu terceiro livro do Brandinho, e eu já entendi a estrutura narrativa dele. Claro que ele tem uma coisa ali, um diferencial ali e outra aqui, a depender da história. Tipo, tem coisas que ele fez em Caminho dos Reis, em Palavras de Radiância, mas que eu não consigo encontrar em Warbreaker, e coisas que ele faz em Warbreaker que não tá aqui. Por exemplo, o Warbreaker é muito mais poético do que esses outros dois livros, os livros de The Stormlight. Então, são propostas diferentes. Então, se vai ler Caminho dos Reis, vai com calma. É um livro grande, mas não se apresse, tá?
Eu me apressei pra terminar porque eu tava num momento que o meu psicológico estava extremamente abalado e eu tava me esquecendo de certas coisas. Então, chegou um momento da história que eu preferia optar por só entrar nessa história e sair de lá quando tivesse acabado, que eu tava enrolando pra ler por conta do meu momento psicológico na época. E aí eu entrei nessa imersão. Então você pode ver que o final, do meio, antes do meio, na verdade, pro final, não tem mais marcação. Só tem página dobrada, porque eu só lia e ia dobrando. Ia dobrando a ponta. Tipo, eu não parava pra pegar flag, pra marcar, como eu tinha feito logo no início, entendeu? Flag de diferente cor, caramba, não. Eu só queria ler. Engraçado é que eu tô fazendo isso com o Wallbreaker, né? Não tem uma marcação em Wallbreaker. Não tem uma marcação. Eu só tô lendo e não conseguindo parar. Mas é isso. Tem que ir de cabeça fria. Vai com a expectativa que sua expectativa vai ser atendida. Desde que você mantenha em mente que este é um prólogo. É uma introdução, é uma apresentação. Você vai ser apresentado ao universo, aos personagens, seja a Sazette, e aqui o Sazette aparece pouco, seja ao Kaladin, o nosso herói irritadinho, seja a nossa Shallan, a nossa espertinha inteligente, e ao Dalinar, a Jasnak, extremamente astuta, e outras pessoas. Vão ter menções a pessoas que já partiram, e aqui eu coloco o Gavilar, por exemplo, que é o pai do Dalinar, que é o pai do Adolin. O Adolin é o machão chato, que a gente vai entender ele melhor no segundo livro, mas acho que aqui o Brandon já começa a colocar algumas características dos personagens que vão continuar ao longo das histórias. Então ele nos apresenta tudo. Ele nos apresenta os ambientes, os personagens, o sistema de magia, e ele começa a discutir algumas tramas políticas aqui que ele vai se aperfeiçoar no próximo livro. Eu tô tentando, claro que eu tô tentando falar de forma bem superficial, tá? Pra não dar spoiler, mesmo sendo prólogo, eu não quero dar spoiler a ninguém. E no vídeo seguinte eu vou estar falando de Palavras de Radiância, então passa lá pra acompanhar, tá? Por isso, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificação, porque vai sair de Palavras de Radiância também, vai continuar saindo de livros do Brandon Sanderson, tá? Aproveita e dá uma olhadinha na minha lista, né, de livros para ler em 2025, meu Festival Promessas 2025, para você ver quais são os livros do Brandon Sanderson que eu coloquei na minha lista, na minha TBA para ler esse ano, tá? Deixa seu like, conta aqui embaixo se você já leu Caminho dos Reis, se você quer ler esse tijolo, tá? É isso, a gente se vê no próximo vídeo, gente. Um beijo pra vocês e tchau!